No dia 23 de novembro de 2019, ocorreu o 22º Encontro Comunitário de Saúde Mental. O evento ocorreu no auditório da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto e reuniu mais de 300 pessoas provenientes de várias cidades brasileiras e participantes à distância de algumas cidades estrangeiras. O encontro teve como tema experiências humanas, iluminá-las e ser por elas iluminados. De tal forma que, se alguém nos perguntar hoje à noite, onde você foi? A gente consiga dizer com sentido, fui participar de uma comemoração. Pode vir uma outra resposta para alguém que nos pergunte hoje de noite, onde você foi hoje? E a gente poderia então responder, fui abraçar experiências. Abraçar as minhas e abraçar experiências dos outros. Bastaria uma pessoa viva entre nós, nos iluminando nesta manhã, para que a gente pudesse comemorar. Em que a gente se vale da obra de um outro, né, geralmente de um artista, para a gente se aproximar da gente mesmo. E diversas vezes ao longo da música, uma interpretação maravilhosa da Maria Bethânia, ela fala do porão de um navio negreiro, né, um lugar de absoluto terror, né? Certamente um terror que eu nunca cheguei nem perto, né? Ao mesmo tempo, em outros momentos da música, ela também usa para esse mesmo lugar, que é o cativeiro, a palavra ventre, né? E isso, naqueles momentos, me deu um sentimento de como é possível transformar esses momentos mais escuros, sabe? Porque o que agora é cativeiro, no futuro pode ser ventre. Mas então, o significado, porque há um pouco tempo atrás eu voltei para minha cidade e fui com os meus pais no show do Zé Geraldo, lá em Ilha Solteira. Então, tava todo mundo muito cansado, ninguém queria ir. Nem eu, nem meu pai, só que minha mãe tava louca e ela arrastou os dois, assim, sabe quando você tá cansado, fala, nossa, eu não tenho energia para fazer isso, eu não quero ir, eu quero ficar aqui estudando. Só que minha mãe entrou na minha cabeça e me fez voltar para casa e fez meu pai ir, porque ela não dirige, ela tem, assim, longe ela não dirige, ela tem medo. Então ela fez nós dois ir com ela e ninguém queria ir, assim. Só que a gente chegou lá e foi maravilhoso de uma forma, sabe? A gente ficou na casa de um casal muito da hora, a gente trocou muita ideia massa, muita. Nossa, nossa, eu achei muito massa que eu fui, porque eu fiquei muito tempo tentando convencer ela que eu não queria ir. Aí ela me convenceu aí, foi muito massa. Aí parecia que, nossa, nem vim aqui pra ver o show, porque já tava sendo muito legal. E aí o show foi, nossa, foi o pico, assim, nossa, não pode ficar mais da hora, foi muito legal. E aí eu olhava pros meus pais, assim, e aí o Zé Geraldo falava, ainda bem que me restou o seu sorriso, que me alumia a alma, alumia. Eu lembrei de novo do tema aqui, que é iluminar, né? Que me alumia a alma e me acalma quando é preciso. E meu pai e minha mãe acordou 5h30 e eu não tava muito afim de pescar, né? Tava meio mal assim. E aí eles foram pescar. E aí deu umas... eu fiquei em casa assistindo Cavaleiro do Zodíaco, assim, o dia inteiro. Aí tava nesse episódio das 12 casas, né? E aí minha mãe e meu pai chegou, era umas 4 horas da tarde. E eu assistindo Cavaleiro do Zodíaco o dia inteiro. E aí chegou minha mãe e meu pai com... Assim, pra não ser história de pescador, chegou com metade do saco de peixe cheio, assim.
E aí meu pai chegou e falou assim, vem, vamos limpar. E eu falei, nossa, pai, limpar peixe agora. E aí eu daqui, né, fui lá limpar, né, mas estava muito mal ainda. E aí eu comecei a limpar, minha mãe estava escamando peixe e meu pai tirando a barrigada e eu enxaguando, né. E vocês viram que o Yoga estava vindo assim, Cavaleiro de Cisne, e estava saindo umas energias dele, assim, sabe? O cosmo, assim. E estava acontecendo, assim, foi tipo uma dupla experiência, assim, sabe? Porque eu vi a experiência no anime, assim, e vi a experiência lá com a minha mãe e com meu pai. Porque parecia que estava saindo o cosmo, energia da minha mãe e do meu pai, assim, sabe? E a experiência estava acontecendo ali naquele momento comigo e a energia deles estava vindo para mim, assim, sabe? Eu estava vendo tudo aquilo acontecer, sabe? E vendo a experiência que eu não estava vendo lá no desenho, mas aí eu estava vendo ela ali, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu resolvi trazer essa música, acho que ainda porque eu tô saboreando ela e o que ela me trouxe. Essa música meu irmão coloca e fala que ela é pra mim. E teve um dia em casa, numa sexta-feira, a gente estava todo mundo em volta da mesa, conversando. E aí ele colocou essa música. E ele estava com uma camiseta de manga comprida. E ele colocou essa música e estendeu a mão pra mim. Aí eu segurei na mão dele. E aí ele pegou e puxou a blusa. A hora que ele puxou a camiseta dele de manga comprida, tinha uma tatuagem escrita Amigo Velho no braço dele, que ele tinha feito pra mim. Então, eu acho que eu ainda tô saboreando tudo que foi isso. E eu acho que isso me atravessou e me ilumina do jeito que vocês estão me vendo aqui. Emocionado e com lágrima no olho e com essa voz meio trêmula. Mas eu entendo isso como uma iluminação e como eu consigo saborear tudo que foi essa atitude e esse momento. Essa música é um samba que eu conheço desde pequenininha por causa do meu pai. Meu pai sempre gostou muito de samba, então desde cedo eu também aprendi a gostar. No começo dessa semana eu conversei com meu pai por telefone e quando eu desliguei, essa música me veio na cabeça. Enquanto cantava ela mentalmente, fui lembrando de vários momentos da minha infância e pensando sobre minha relação com meu pai atualmente. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, então desde cedo fomos apenas eu, meu pai e minha irmã. Como meu pai passava o dia inteiro trabalhando fora, eu acabava ficando muito tempo na casa de tios ou amigas. Conforme fui crescendo, as influências de outros ambientes que não o familiar foram tendo maior influência sobre mim. Até que em certo momento percebi que não gostava mais de samba. Não porque eu realmente tivesse deixado de gostar, mas porque ninguém no meu ambiente mais frequente gostava. Foi acontecendo isso com quase tudo na minha vida. Até que hoje o que restou da ligação entre eu e meu pai foi só o amor. Digo só não porque seja pouca coisa, mas porque ao redor desse centro, que é o amor, existem tantas diferenças que muitas vezes é difícil atravessá-las para chegar ao que interessa. Atualmente está sendo difícil viver longe do meu pai. Acho que exatamente por reconhecer tudo isso. Mas também é muito difícil estar perto dele, pois nesses momentos eu preciso suspender tudo aquilo que eu me tornei, sobretudo após 6 anos morando longe. Amar não é fácil, mas imagino que seja mais difícil ainda viver sem amor. Obrigada, samba, por me ajudar a reconhecer tudo isso. Vamos dar continuidade, então, agora com a mesa redonda, que é uma ocasião onde antes a gente foi ajudado pela expressão artística a se aproximar da experiência de cada um e nossa. Agora a gente vai ouvir um pouco, compartilhar um pouco de experiências. O que eu vou contar é uma experiência
Para mim, todas as minhas experiências são muito boas para mim, porque eu sei que eu posso estar ajudando outros com as minhas experiências. Eu estava numa semi-internação no Hospital Dia e eu recebi o carinho e a atenção de alguém muito especial. O nome dele é João Vitor. O que o João Vitor fazia? O tempo inteiro ele me observava, ele cuidava de mim, ele tinha cuidado para comigo, coisa que eu não estava tendo há muito tempo. E aí, nesses cuidados que ele teve comigo, a gente compartilhou muitas coisas. Tipo assim, nós estávamos tristes porque nossos cachorros estavam sozinhos em casa, nós ficávamos pensando nos cachorrinhos, e várias coisas do dia a dia nosso. Aí um belo dia, eu estava tomando chá no refeitório, e aí, na hora do café da manhã, e eu coloco muito açúcar no chá. Aí ele observou: Cidinha, você está colocando muito açúcar no chá, isso faz mal para você. Aí eu parei e olhei, o cuidado. Poderia estar, eu falei, o que ele tem com isso? Né? Poderia falar, o que ele tem com isso? Que eu estou pondo muito açúcar. Mas para e pensa, o cuidado que ele teve para comigo. Ele estava preocupado, porque o muito açúcar poderia dar uma diabetes esse dia. E ele foi falando coisas, e todo dia, sabe o que é? A internação inteira, a semi-internação. Cidinha, tem muito açúcar? Tem muito açúcar? Agora hoje, na minha casa, quando eu vou pôr o açúcar, quem eu lembro? João Vitor. Não ponha muito açúcar. Então isso para mim foi maravilhoso. E daí essa semana, quando eu estava lembrando da experiência, eu lembrei também daquela poesia, daquele trechinho da poesia que está no folder do evento, do grupo comunitário. Não sei se todo mundo viu. É um trechinho que diz, né, sobre o tema desse ano de iluminar. Ele diz alguma coisa assim, que guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la, né, porque em cofre não se guarda coisa alguma. Guardar uma coisa é olhar, admirar, iluminar e ser por ela iluminado. E daí eu fiquei pensando que álbuns de fotos eles servem para guardar memórias, né? Mas como os meus estavam escondidos no fundo do guarda-roupa empoeirados, eles não estavam guardando direito, né? E acho que poder ter feito esse trabalho, ter me ocupado e gastado bastante tempo com isso, retirando esses álbuns da poeira, limpando e olhando, admirando aquelas fotos e aquelas lembranças, eu acho que isso me ajuda a guardar melhor todas essas experiências que são muito importantes na minha história. Ele estava de férias e a gente viajou. E a gente nunca tinha viajado. A gente já está há quase 18 anos juntos e foi a primeira vez que a gente fez isso. Para mim foi muito bom ver eles felizes, a alegria deles me contagiava. E vendo eles felizes, eu ficava mais feliz ainda. Aquela viagem foi muito boa, graças a Deus. E eu consegui plantar nele a sementinha de conhecer lugares novos. Hoje ele fica querendo, onde que nós vamos o ano que vem? Eu quero ir nesse lugar também. Eu quero ir nesse. E isso para mim é muito gratificante. Eu queria viajar para passar o feriado na casa dos meus pais em Goiás. E como é uma viagem de mais de 700 quilômetros, eu pensei que não ia dar para ir sozinha com a minha filha. E aí eu comentei isso com meu pai. Falei, não tem como, né, fazer uma viagem de 700 quilômetros sozinha com uma criança de 1 ano. E o que ele me respondeu foi, eu vou te buscar. E aí eu falei, não, imagina, né, vai ser cansativo, né, vim de ônibus até aqui. E aí, com o coração amoroso que ele tem, ele me respondeu, eu amo andar de ônibus, filha, vai ser ótimo, estou indo. E ele veio de ônibus, 12 horas de viagem, e voltou dirigindo meu carro para mim. Foi uma viagem bem difícil, sofrida, porque durante 11 anos eu fiz essa viagem acompanhada do meu marido. Então, durante toda a viagem, durante todo o percurso, as lembranças que eu tinha dessa viagem ao lado dele me machucavam. Mas quando eu via o esforço do meu pai, quando eu olhei para ele
ali brincando com a minha filha, tentando cuidar dela para mim, para eu poder lanchar nas paradas que a gente fazia. Meu coração, mesmo machucado, se enchia de alegria e eu vi que era um privilégio fazer aquela viagem ao lado dele. Eu não sei vocês, mas eu acho muito estranho o que está acontecendo aqui essa manhã, porque a gente ouvindo as experiências de vida de algumas pessoas, isso ilumina experiências nossas. É como se a gente enxergasse coisa que é profundamente nosso e que antes não estava enxergando. Mas o mais estranho é o que vem depois. É que essa nossa própria experiência ilumina algo do nosso eu, né? E a gente enxerga a coisa mais evidente, que é que o nosso eu é um grande mistério. Então, as nossas experiências são iluminadas e elas nos iluminam. Agora a gente vai para uma outra etapa do encontro, que é o grupo comunitário. Qual que é a proposta? Depois que fomos iluminados pelas experiências da mesa e do sarau, lembrando que a luz ela ilumina e ela aquece. Então estamos iluminados e aquecidos por essas experiências. Agora é o momento da gente trocar e da gente iluminar as pessoas com as nossas experiências. E esse ano foi um ano difícil para mim também, muito árido. E olhando para ela, a gente se abraçou assim longamente para se despedir. E eu me dei conta que a gente tem condições de encontrar o outro, independente de como a gente está. Pode ser um belo encontro, apesar de tudo que a gente esteja vivendo. Assim. O que mais me marcou foi ele falar que ele é uma pessoa bem... ele é pedreiro, ele passou muita dificuldade na vida, ele uma vez ficou sem emprego, não tinha nada, ele tinha os filhos para criar. E aí ele falou, eu cheguei ao fundo do poço e eu fiquei curiosa, a curiosidade de querer entender um pouco mais. Eu perguntei para ele, como você saiu do fundo do poço, né? E ele falou, eu sempre pensava positivo, eu sempre tinha esperança de que ia melhorar. As coisas que aconteceram lá atrás, eu comecei a iluminar e olhar para elas e conversar com elas, entrar em contato com elas. Então, isso me deu uma serenidade. Nós vamos iniciar um outro momento, que é esse de se dar conta das experiências que nos atravessaram, né? Desde o momento que a gente chegou aqui, às 8 horas da manhã, e até agora, né? A gente viveu uma infinidade de experiências, de acontecimentos, e que agora a gente pode iluminá-los e ser, por esses acontecimentos, também iluminados. E eu achei interessante que, desde a experiência de Otávio, que a gente se identifica, até não sei, agora eu não me lembro os nomes de todo mundo, mas o que trouxe do Cavaleiro dos Zodíacos, e eu lembrei da minha irmã, que a minha irmã, de adolescente, assim, ela assistia, não era esse, era... esqueci qual que era agora, mas também era um anime, e ela falava assim, isso daqui é muito espiritualizado, isso daqui é muito, né, o sentido da vida está nisso. Eu falava, gente, mas como que um desenho vai trazer? E traz, né, a gente se identifica muito. E quando foi convidado para participar, para compartilhar com vocês as minhas experiências aqui na frente, eu troquei muitas ideias com as minhas filhas e com a minha esposa, me preparando bastante para fazer uma boa apresentação aqui. Mas, perante aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vou levar, foi insignificante aquilo que eu trouxe para vocês. Eu queria agradecer imensamente aquilo que eu aprendi hoje aqui. Obrigado. A etapa final teve a participação do professor Gilberto Safra e a apresentação musical do grupo Ilumiara. Então eu gostaria de, em primeiro lugar, ressaltar o valor desse espaço de confiança que o grupo possibilita e constitui. Um espaço de confiança que eu penso que decorre
de uma amizade, né? Uma amizade entre as pessoas. Aqui a gente pode perceber que não tem aquele que vai ocupar esse ou aquele lugar, todos de alguma forma se irmanam para compartilhar as experiências, né? Então há uma horizontalidade nas experiências, nas relações, há uma dignidade, um respeito profundo, né, por cada experiência que é relatada, né, e o reconhecimento de que cada pessoa que apresentou alguma coisa da sua história de vida, né, apresentou algo de muito precioso. Brilha a beleza, é bonito, né, é bonito. O fato de que a dor, o trágico, né, possa ter sido relatado, possa ter alcançado essa experiência poética de beleza, né, que nos encanta, que nos emociona. É de fato um outro registro, e eu diria o seguinte: cada vez que isso acontece, não só a pessoa que relata, mas nós que escutamos, nós que estamos compartilhando, a nossa alma se expande, né? Nossa alma se expande, né? Há uma experiência de mais ser,